Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Já parou para se perguntar se você é, de fato, um discípulo de Jesus Cristo ou se apenas se intitula cristão? Livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, e o versículo 60, olha que interessante. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Olha a pergunta de Jesus. Só para concluir a leitura aqui, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Versículo 67. Versículo 67. Então disse Jesus aos 12: quereis-vos também retirar-vos? E respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu vou explicar isso aqui direitinho, mas quero lembrar você todos os dias: leitura da palavra, entendimento da palavra e uma oração. É interessante que você fique até o final e não apenas que você receba uma oração, mas que você ore junto comigo. É levar você também a fazer essa oração. E quero pedir você, pode curtir, mas de preferência deixa aí uma paz do Senhor, um amém, um bom dia, uma boa noite, alguma forma de interação. Estamos diante de uma passagem bíblica dura. Eu fico olhando que as pessoas ficam querendo ensinar o pregador a pregar. Eles ficam dizendo assim: você tem que pregar mais manso, você tem que falar mais de amor. Não, nós não temos que falar mais de amor, temos que falar de Jesus. E Jesus é amor. Mas aqui é um amor que cura, é um amor que liberta e é um amor que salva. Você ama seus filhos. E se você fizer tudo o que eles querem, você vai enchê-los de sorvete, de Coca-Cola e de doces. E vai matar os seus filhos. Jesus estava falando de vida eterna. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, você pode ver isso aqui no início do capítulo 6. Então estamos dentro do capítulo. Multiplicação dos pães e dos peixes. Depois do milagre, Jesus pega o barco, os discípulos também vão para outra cidade, e Jesus começa a ter problema, porque as pessoas que comeram do pão e do peixe que ele multiplicou, começou a seguir Jesus, e Jesus disse: vocês estão me seguindo por causa do alimento, e não por causa dos sinais, ou porque tinha entendido que Jesus era de fato Deus. Então Jesus começa a falar que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Na verdade, 6:48, eu sou o pão da vida. Versículo 49, os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Então Jesus começou a falar de alimento, de pão, de comer o corpo, de beber o sangue, de santa ceia, e isso não estava entrando no ouvido daquele povo que esperava um rei, que esperava um libertador, que esperava um político, e veio Jesus trazendo mensagem de vida. Eu fico observando na igreja, se você falar hoje que de inferno, as pessoas quase embatem em você. Se um pregador de rua, um evangelista, sair falando de inferno, as pessoas não ouvem a mensagem dele. Atiram pedras nele se estiver em praça pública. E isso tem acontecido. Jesus falou mais de inferno do que do céu no seu ministério. Em diversas vezes, Jesus não fazia questão de discípulos
interesseiros atrás dele. As igrejas hoje estão ficando vazias. Aquelas que pregam o evangelho vivo. Aquelas que pregam o evangelho da cruz. Aqueles pregadores que não têm medo da verdade. Esses não fazem sucesso. As pregações hoje têm que ser como coach, têm que deixaram de ser uma mensagem cristocêntrica para ser uma mensagem centralizada no homem. Eu preciso de entender qual que é a necessidade do ser humano para eu falar da necessidade dele, para ele se sentir bem, para ele se sentir importante. Não foi para isso que Deus chamou pregadores. Como evangelista, precisamos sim de perceber a fragilidade do homem, a necessidade do homem, mas a mensagem não é para o homem. Tudo é para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aqui Jesus começa dizendo que deveríamos preocupar com o alimento eterno, com vida eterna, e não apenas com o alimento terreno. Aí Jesus aperta mais o discurso. A maioria dos discípulos deixam Jesus, ficando apenas os 12. Jesus pergunta para os 12, vocês também não querem ir embora? E então Pedro responde, não, o Senhor tem mensagem, tem palavra de vida. E a pergunta é, eu quero receber bênção, eu quero receber palavras doces, doce como mel, ou eu quero receber palavras de vida? Eu quero um remedinho que é docinho, quando eu era criança tinha um Aerolim, ou eu quero receber um remédio que mesmo que seja amargo, ele cure as minhas feridas, ele sara a minha alma. É essa a pergunta que deveríamos fazer. Então aqui Jesus diz para os 12, vocês também não querem ir embora? Não querem seguir os demais? E Pedro responde, só tu tens a palavra de vida eterna. A reflexão de hoje é, será que nós também estamos prontos para receber uma palavra dura? Será que nós estamos prontos para receber uma mensagem como Jesus disse aos discípulos, quem quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Será que nós estamos dispostos a trabalhar? Me responde uma coisa, Jesus estava pregando uma mensagem que nem era tão dura assim. Apenas não era uma mensagem que eles queriam ouvir. E eles não estavam prontos para ouvir essa mensagem. Olha o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? A pergunta é, os discípulos nem todos podiam ouvir aquele discurso. Mas será que Jesus podia ir para a cruz por todos? A humanidade não estava pronta para ouvir o discurso, mas Jesus estava pronto para morrer e ressuscitar por todos. Então, mesmo que o discurso seja duro, mesmo que o caminho seja apertado, mesmo que a caminhada seja difícil, vamos manter a nossa postura, porque mais difícil do que ouvir um duro discurso é subir em uma cruz, ou carregar uma cruz e ser crucificada nela. Isso Jesus Cristo fez por mim e por você. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, não nos deixe, Pai, confundido com falsas palavras, falsos pregadores, falsas profecias. Nós queremos, Pai, conhecer o Senhor, nós procuramos um caminho excelente, um caminho de vida. Deus, os prêmios efêmeros que essa vida oferece nunca pode ofuscar o brilho da glória que tem reservada para nós. Como diz a Tua palavra, Pai,
porque as aflições do tempo presente não dá para se comparar com a glória que há de ser revelada. Deus, aumenta, Pai, a nossa fé e que nós venhamos, meu Pai, aceitar a palavra do Senhor, como o Senhor ordenou, Pai, que na saída do Egito, na Páscoa, comessem ervas amargas para lembrar da amargura do Egito. Ainda, Pai, que o remédio seja amargo, nós queremos ser curado. Nós queremos ser pessoas melhores. Nós queremos ser, meu Pai, de fato, discípulos e seguidores do Senhor. E não apenas um cristão qualquer. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por ter nos mantido de pé. E nós acreditamos, Pai, que tudo que o Senhor fizer é o melhor para nós. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.